estar aqui com vocês para compartilhar do Senhor Jesus, que a gente está compartilhando lá na igreja da noite. É uma série, o nome da série é Gozo, Passe o que Passe. Tem outra frase em português? Alegria, paz o que passar. Alegria, paz o que passar. É bem forte, mas eu quero compartilhar com vocês hoje. A alegria é aquela que identifica o cristão. Quando a gente mexicano escuta de falar do brasileiro, é que o brasileiro é bem alegre, né? Bem alegre. Quando o mexicano escuta assim que o Brasil bate o carro, né? Sempre sim. E para o povo cristão, aquele que identifica o cristão é alegria. Alegria. E Paulo, lá no livro de Filipenses, que agora você está, Filipenses capítulo 3, Paulo está mandando esta carta para os filipenses. E ele queria dar para eles como um tipo de mandamento. Mandamento, por quê? Porque Paulo sabia o que o cristão, que todo mundo que crê em Jesus ia passar, ia experimentar. Então, Paulo é aquele que escreveu quase tudo no Novo Testamento. E particularmente nessa carta de Paulo aos Filipenses, ele estava escrevendo, ainda aquele que nós estamos numa igreja, ele conhece este verso: eu posso todo Jesus que me fortaleça. Mas quando a gente está examinando ali a situação de Paulo, a gente nunca investiu um pouquinho mais. Onde que Paulo estava escrevendo esta carta? Ele está escrevendo esta carta desde a depressão. Desde a depressão. E se acostumava que quando uma pessoa era levada para a prisão, ela tinha primeiro que receber açoites, chicotadas. É a mesma coisa em espanhol, mas chicotadas, né? E ela recebeu 5 vezes as mesmas chicotadas que recebeu Jesus Cristo. 5 vezes. Então, eu estava deixando na imaginação voar. Então, eu comecei a pensar assim: o Paulo, ele ainda estava sarando das cortadoras, das chicotadas. Ele ainda estava doente. Ele ainda estava experimentando dor. Mas, e eu vou compartilhar com vocês, aquilo que estava dirigindo Paulo era a alegria, que é diferente que a felicidade. A alegria é diferente que a felicidade. Então, Paulo, ela estava se dirigindo pela alegria que ele experimentava dentro dele, do coração dele. É que eu vou compartilhar com você. Por quê? Porque todo mundo vai experimentar, ou ainda está experimentando dor, está experimentando aflição. Ou, agora mesmo, você está assim como pensando amanhã: o que eu vou fazer? Eu não tenho trabalho, eu não sei o que vou fazer, minha faculdade vai terminar e o visto religioso ou o visto estudante vai terminar e eu não sei o que vou fazer. Cara, eu não tenho green card, eu não sei se a reforma migratória vai dar certo. Ela sempre fala que em 6 meses, em junho, que é agosto agora, e a gente está assim esperando, né, que vai acontecer, vai não. E às vezes a gente não dorme bem, só está pensando nessas coisas. E a gente deixa a alegria do Senhor do lado. Mas eu não estou aqui para cobrar você, mas para
motivar a você para pensar como Paulo estava pensando. Sim, para viver aquilo que Paulo estava experimentando. A gente diz, que é o que a gente vai aprender hoje. Eu vou comentar 3 coisas com você. Sentido, eu não sei se é a palavra em português, mas significância, significado e valor às coisas eternas. São 3 coisas que a gente vai aprender hoje. A gente, para experimentar o gosto do Senhor, tem que ter sentido na vida. Significado e valor às coisas eternas. Então, a gente vai começar a ler o capítulo 3 de Filipenses. Pode abrir sua Bíblia ou pegar sua aplicação. Eu vou tentar ler em português. Eu tenho muito tempo que não falo português, desde aquela vez que ele dirigiu a nessa igreja, 2007. Mas Deus tem abençoado as meninas aqui comigo, e assim eu tenho podido praticar meu português. Só um pouquinho mais. Então, a gente vai ler capítulo 3 de Paulo, do livro dos Filipenses, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo fala assim, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Eu tenho uma versão mais hoje. E assim falando, assim escrevendo, cuidado com os que fazem coisas mais escachos, que insistem em cortar o corpo, porque os que receberão a verdadeira circuncisão fomos nós, e não elas. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito Santo e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que posso confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Foi circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita do nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático, perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Comparado com aquele que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência da lei. Pois agora, e por meio da minha fé em Cristo Jesus, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E assim falando, não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio
pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direito para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pelas suas maneiras de viver, se tornam inimigos do milagre da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição, no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. Mas não somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Cristo Jesus. Então, tenha isso na sua mente, que Paulo, ele tinha cadeias nas suas mãos. Eu acho que também tinha cadeias nos seus pés. Lembra, ele não estava bem cômodo assim, com o computador Apple. Ele não tinha um assistente. Ele não tinha um cafezinho ali. Ele não tinha nada. Ele estava na prisão. Por que menciono isso? Por que falo isso para você? É porque a gente precisa entender o momento que Paulo estava vivendo, passando. Um momento bem difícil para ele. Bem difícil. E Paulo começa a falar coisas, começa a escrever para a igreja. Aquela igreja que 10 anos antes ela começou lá em Filipos. Curiosamente, é a palavra portuguesa, curiosamente, ele começou aquela igreja na cárcel também. Lembra aquele momento onde Paulo, ele estava em prisão também. E de repente isso passou assim um terremoto e todo mundo ficou confuso. E aquele homem da prisão, aquele chefe da prisão, ele ficou com muito medo e que ele ia se matar sozinho, suicidar. Ele se suicidar. E Paulo falou: ei, cara, o que você vai fazer? Eu não quero me enfrentar com o chefe, ele é muito malo, ele é bem ruim. Mas você não precisa nascer, eu tenho que ir desse mundo, eu não preciso viver mais, todo mundo vai embora e meu chefe é muito malo. E Paulo falou: mas ninguém tem ido. Cara, a gente está aqui com você. E aquele começa ali aquela conversação. E Paulo tem um sorriso grande na sua face. Eu acho, não tem aqui na escritura, mas eu acho que aquele cara da prisão falou assim: cara, este homem é diferente, tem algo diferente. A gente bateu ele muito. Ele tinha a oportunidade de fugir.
E Paulo começou a falar de aquele homem que mudou a vida de Paulo, de Jesus Cristo. Começou a dar esperança para aquele homem, e aquele homem veio para os pés de Cristo. Ali foi que Paulo começou aquela igreja. Depois, Paulo sai embora, sai da prisão, e com as roupas dele estavam meio assim, com sangue, estavam sujas. Então ele foi comprar uma túnica nova, Calvin Klein. Ele foi ali, e ele foi àquele lugar, a loja, e chegou ali e perguntou: que marca é isso? Eu preciso aquelas que eu vou pregar naquela igreja agora. Eu vou pregar para a família daquele cara da prisão. Então eu preciso uma túnica assim de marca. Tem um mola aqui? Eu falo, não, esse é o único lugar que você pode comprar. Não se gosta não, Líria. Sim, não é Líria. Líria. E você que acha? Não, eu só adoro aqui do lugar. E ali começa outra conversa com Paulo e outra pessoa. E Lídia pergunta para ele: Paulo, e onde que você é? Você é brasileiro? Não, cara. Não, eu sou de Jerusalém, mas a verdade, eu sou de Tarso. Meu nome é Saulo, mas agora meu nome é Paulo. E Paulo, você está aqui de férias? Ele falou: não, eu só saí da prisão. Por quê? Matou alguém? Ele falou: não. Eu comecei a falar de um cara, fofoca, né? Não. É falando de Jesus Cristo. Não fofoca, é verdade. Verdade? Sim. E quem é Jesus? E começou a dar mensagem de Jesus para ela. Ali é que começa a igreja de Filipos. Começou na prisão. E 10 anos depois, Paulo, desde a prisão, escreve a carta aos Filipenses. E só para dizer para eles, no capítulo 3, a igreja precisa saber 3 coisas. A igreja precisa viver com esses 3 princípios de vida, que vai ajudar para viver uma vida alegre. Se você olha para você no espelho, e diz a palavra alegre, tem que ter um sorriso nessa face, né? Alegre, gosta, joy. E tem 3 coisas que eu vou compartilhar com você. A gente está começando numa igreja lá, tem 1 ano e meio lá no Rockwell. E desafortunadamente a igreja cristã tem muito má reputação lá. A igreja, antes que eu chegasse lá, tem dividido como 3 vezes. O último pastor foi embora com outra pessoa. E eu cheguei lá no meio de brigadeiras, guerra, dentro da igreja. E eu só estava estudando por 6 semanas. Quando eles me perguntaram, eu falei: não, eu acho que Deus não quer que eu fique aqui. Você não quer um problema. Então eu falei: não, eu acho que não, eu só vou estudar vocês, vou procurar um pastor e eu vou embora. Eles falaram: não, mas ok, então procure um pastor. Procure um pastor para eles, e o pastor só ficou ali por 4 meses. Ele foi embora. Eu falei: cara, a gente precisa procurar para o outro. Ele falou: não, cara, fique com o pastor, fique. Eu falei: não, eu não quero brigar, eu não sei como brigar. Não, a gente vai procurar para outro pastor. E aí eu sabia o que a igreja tinha passado. A igreja ali mesmo tem 8 pessoas que não têm coisa, alegria. Esqueceram da alegria do Senhor. São 8 pessoas num lugar
assim, grandes como este, sim, que antes eles tinham com 400 pessoas, cada domingo, uma tem serviço todos os dias, eu acho. Martes, terça, quarta, sexta, às vezes sábado e domingo, que tem muitas pessoas lá. Então, a alegria delas foi embora. As brincadeiras, dissensões, tudo levou à alegria que elas tinham de conhecer Jesus. O povo que era de Rockwell, quando eles escutavam o nome daquela igreja, eles estavam pensando, a gente conhece tudo o que aconteceu lá. Então, eu pensei em tudo isso e falei, cara, é muito difícil replantar, é a palavra? Começar de novo, mas é muito difícil. Porque o Evangelho, a igreja, a reputação da igreja é muito, está arruinada, é muito mal. Mas eu comecei a pensar assim, falei, cara, a gente tem que começar a fazer algo diferente. A alegria da igreja tem que começar de novo, tem que ressurgir, tem que começar a ter a importância que deve ter na igreja de Jesus. Se você crê em Jesus, a alegria tem que ser parte da sua vida. Sim, o poder de Deus é muito bom demais, né? Milagres, que o paralítico caminha, que qualquer milagre que você tenha experimentado, muito bom, é bom e poderoso do que qualquer milagre. E a alegria tem que ser compartilhada com todo mundo. Então eu tomei aquele reto, falei, eu fico com o pastor. Eu desafio, eu vou ser seu pastor. Mas as coisas vão mudar. Um pouquinho, só um pouquinho. E aquele cara, a mestre de Chico, ele falou, ok, beleza, só fica aqui. A gente começou a fazer coisas diferentes. A gente não vai dizer, em primeiro lugar, eu pensei assim na minha mente, eu não vou dizer para ninguém desse povo que eu sou pastor. Eu não vou dizer nada. Eu só vou ir para lá, para o Walmart, começar a falar, como está? Ninguém. E comecei assim, né? Eu vou para os lugares, restaurantes mexicanos, como está? E comecei essa conversação com elas. Conversa com elas. E sempre um sorriso. Eu falei para a igreja, quando as pessoas começam a vir para a igreja, só fique assim. Não fale nada. Só sorrir para eles. Não fale nada. A gente vai criar um ambiente assim, bem alegre, agradável, para que as pessoas perguntem para você por quê que você está sorrindo. Então, é a oportunidade, né, para falar de Jesus. Como o Paulo, Lívia começou com o Paulo e falou, Paulo, você é brasileiro? Não, eu sou de Tarso. E aí, você vem de férias? Não, eu só saí da prisão. Com um sorriso, eu só saí da prisão. E por que está sorrindo? Porque sou alegre. Mas porque foi a pressão. Porque nós falamos de um cara. Fofoca? Não, Jesus Cristo. Começa a conversa ali. Começa ali. E Paulo fala para a igreja de Filipos. E começa assim. A igreja, vocês, meus filhos, queridos irmãos, devem sempre estar alegres. Mantenha a alegria, o sorriso na sua face. Mas Paulo, é bem difícil. Eu não sei se meu visto religioso vai dar certo. A escola é muito cara. O trabalho é bem difícil. Bem difícil. E Paulo fala para a igreja, tem três coisas que vão fazer a diferença na sua vida. A primeira, sentido. É propósito. Propósito.
Sentir é a capacidade para racionar e ser consciente do mundo exterior. Sentir é a capacidade para racionar e ser consciente do mundo exterior. É sentir. Sentido comum é a capacidade para julgar racionalmente as situações da vida diária e decidir como acertar. Paulo começa a falar assim para a igreja de Filipos: para que vocês tenham uma vida alegre, tem que ter propósito na vida. Tem que ter propósito. Tem que saber por que você está aqui nos Estados Unidos. Por que você está aqui? Eu vou falar isso para vocês. Ainda eu estou no processo para pegar meu green card. Ao começo, toda a minha família tem green card, todo mundo. Somente eu que estou esperando por 12 anos. Ao começo, que eu recebi a resposta deles que, ok, você pode ficar aqui, mas o processo você tem que esperar. E a gente vai se comunicar com você, vamos dar uma carta para você. Ao começo, eu falei, cara, por que eu tenho que ficar aqui nos Estados Unidos? Por quê? Elas querem uma igreja. Eu falei, por que eu tenho que ficar aqui? Porque eu tenho que esperar, cara. Nada mais, eu não preciso de nada. Eu só preciso ir para todo lugar. Começa aqui, muda brasileiro, né? Lá no Brasil, o que você estaria fazendo agora lá? Se você mora em São Paulo, estaria lá no jogo, né? Você mora em Recife, estaria na praia, assistindo ao jogo. Mas, aqui nos Estados Unidos, cara, o linguagem delas, o idioma delas, às vezes as pessoas, a gente não entende, né? Não entra, o inglês não entra aqui. Mas, quando eu conheci o amor de Jesus Cristo, eu conheci o propósito para a minha vida, e mudou tudo. Os meus irmãos pegaram o green card e eu continuo esperando. Mas com um sorriso agora. Que bom, massa. Outro irmão me, né? Receberam o green card e continuava, massa. Um mês na família, né? O outro pegava e cara, que bom. E eu continuo esperando. Ainda eu continuo esperando. Às vezes eu pensei, cara, se eu caso com um americano, Deus. Mas eu continuo esperando, mas encontrei o propósito para a minha vida. Tem mais de 18 mil brasileiros aqui no caso. Eu acho que corre mais. O dobro. Mais? Sim. Eu acho que tem mais brasileiros. Então, você tem um propósito aqui. Por quanto tempo eu não sei que você vai ficar nos Estados Unidos. Mas tem um propósito. E se você tem um propósito, tudo o que acontece na sua vida, ser bom, ser mal, o propósito vai ajudar você para manter aquele sorriso, aquela alegria, aquela característica que os brasileiros têm. Todo mundo gosta do brasileiro. Todo mundo. Ainda se o México tivesse perdido. Eu ainda, você fala, pastor, eu vou. Eu estou indo. Que todo mundo gosta de vocês. Não, o propósito vai ajudar você para manter o gosto, a alegria, a alegria. E Paulo fala para a igreja sim. Mas
uma vida com propósito, a gente precisa de objetivos, metas, razões, prioridades. Escreva ali em algum lugar. Se você não tem um objetivo aqui nos Estados Unidos, comece a perguntar a Deus: qual é o meu propósito aqui? E traça escreva um objetivo. Deus, o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? Escreva aí, ok? Eu vou sorrir para todo mundo. Eu falo Brazilian jersey. Eu falo vista a camisa brasileira, a casaca, a camisa brasileira, da seleção brasileira, e eu asseguro a você que todo mundo vai se aproximar de você. Faça isso. E ali, você vai pegar a oportunidade. Sim? Quando eles perguntam: você é brasileiro? Sou sim. Onde que você é? De Campinas. Cara, o que você está fazendo? Estou estudando. Eu não sei. E começa a conversa com elas. A gente conheceu brasileiros lá em Rockwell. Eu não sei o que elas estavam fazendo lá. Os brasileiros moram em Frankfurt, Bedline e Carrollton, ou Frisco. Mas eu escutei ela falar português e falei: ei, você é brasileiro? Sim, eu sou assim. Onde que você é? Eu falei: eu sou de São Paulo. Minas Gerais. Quer dizer, eu sou da Vitória, perto da Glória do Espírito Santo. E a gente começou a falar: não, tá brincando, eles são mexicanos. E a gente começou ali a conversar. E assim, o propósito, o objetivo na vida vai ajudar para a gente manter a alegria na vida. Se você deixa que as outras coisas cubram a vida de você, tudo vai ficar perdido. Você sempre vai estar clamando para Deus pelaquela alegria. Mas se você pega o sentido, o propósito, por que você está aqui nos Estados Unidos, a sua vida vai mudar. E o mais precioso, bonito de tudo isso é que você vai ganhar almas. Amém. Sim. Quantas vezes você tem ficado assim com falta de dinheiro? Oh Deus, eu não tenho dinheiro hoje. O que eu vou fazer? E até agora, Deus sempre tem sido fiel. Né? Deus nunca vai deixar você. Nunca. Então, Pablo fala: se você quer viver uma vida alegre, precisa ter um propósito. Escreva um propósito para a sua vida. E depois ele fala isso. Ele fala assim, no mesmo capítulo, lá fala assim: eu falo essas coisas da alegria que tem que ser parte da sua vida, para proteger a fé de você. A fé de você. A alegria protege a fé. Por quê? Porque ainda Jesus mesmo falou isso. No mundo a gente vai ter aflição, vai ter problemas, muitos problemas. Você vai procurar emprego e às vezes não vai achar. Você vai ser traído algumas vezes, ou muitas vezes. As pessoas vão falar de você, vão fazer fofoca de você. Mas isso é uma promessa de Jesus, que você vai ter aflições. Sim, é uma promessa. Tem que escrever lá no congelador, na geladeira.
Se ninguém tem essa promessa na geladeira. Ninguém gosta dessa promessa. Todo mundo gosta de eu posso todo Jesus se não fortaleza. Oh, minha redenção vai do céu. Oh, Jesus vai prover para mim e para toda a minha família. Mas ninguém tem essa promessa lá que Jesus fez. Jó, eu vou ter aflição. É o meu verso favorito, preferido. Sim? Põe na geladeira. João 14. No mundo eu vou ter aflição. Aleluia! Eu não tenho conhecido, eu não tenho na boca, não vai acreditar que eu tenho na geladeira. Não. Mas a sua fé depende da direção que você tem na sua vida. A sua fé depende da direção que você tem na sua vida. Se você tem uma vida com propósito, você vai ter alegria. Você vai saber que qualquer circunstância vai passar. Você vai permanecer. Amém. Com aquele mesmo sorriso na sua face. Né? Amém. A segunda coisa que Paulo fala é que a gente tem que ter um significado. O que é significado? O dicionário fala isso do significado. Significado é aquilo que tem importância, aquilo que vale a pena. A gente tem um propósito, que é o que você vai fazer. Agora, significado é aquilo que tem importância para a sua vida. Tem coisas que não são importantes, mas aquelas coisas que prevalecem para sempre, aquilo que tem valor eterno. Paulo fala assim, Filipenses 1, ele fala assim, é certo que alguns predicam, estou falando espanhol, Filipenses 1:15. E Paulo fala assim para a igreja: é verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos. É a primeira coisa. Briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que sim, aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e eu vou continuar assim. Amém. O Paulo estava falando, não, o que importa não é que esteja meio da fofoca. O que importa não é que a minha igreja lá no Rágua tem uma má reputação. Não interessa isso. O que interessa é que eu tenho agora a oportunidade de falar para eles, não, a igreja sim, mudou, não, cara, sim, a igreja não, malas demais. Mas Jesus não é. Mas Jesus ama você. Sabe que tem uma estatística agora, nos Estados Unidos e todo mundo, que as pessoas gostam de Jesus, mas eles não gostam da igreja? Uma porcentagem muito alta falou isso. Agora, lá na Europa, a igreja católica, ela está lendo um livro e mudaram o jeito de evangelizar. Eles se deram conta de que todo mundo gostava de Deus, de Jesus, mas não da igreja. Então, o que eu fiz em Europa, eu falei assim, cara, eu não gostaria de ir para a igreja, eu só vou porque eu trabalho ali. Certo? Sim. Você vai para aquela igreja? Aquela igreja que... Essa mesmo.
mas você, como que você vai? Eu não sei. Onde que você morava? Eu comecei a conversar com elas, ao término da conversa, elas me falaram, eu vou visitar lá. Eu falei, vem cara, vem. Quando eles chegaram lá, e ela me falou, pastor, você é pastor? Eu falei, sim, eu sou. Cara, por que você não me falou que você era pastor? Eu falei, não sei. Mas, o bom é que você está aqui. Por quê? Porque eu encontrei o significado para a minha vida. O significado é aquilo que tem importância. Não que eu sou pastor. Não que eu toco violão. Mas que Jesus Cristo dá salvação para todo mundo, até agora. O significado é aquilo que tem importância. Não tem importância a reputação da igreja. Ao começo eu fiquei com medo. Medo. Fiquei com medo. Por quê? Porque eu sou humano. Mas depois eu falei, Senhor, eu não tenho nada a perder, mas muito que ganhar. É a oportunidade da minha vida para ganhar almas. O significado, aquilo que tem importância, vai trazer alegria para você. Aquilo que tem importância. Não que trabalho que você tem. Não. Você pode trabalhar no restaurante lavando pratos. Poder qualquer trabalho. O importante que é por que você está aqui nos Estados Unidos. Por que Deus permitiu que você estiver aqui agora. Tem muitos brasileiros que não querem na igreja, mas querem Jesus. Eles não querem assistir para a igreja. Conheço muitas igrejas brasileiras que no Dallas. E todo mundo está se perguntando por que eles não vêm. Tem muitos brasileiros. Eu acho que tem como 600, 700 brasileiros. Vamos dizer, 1000 brasileiros em todas as igrejas. Não tem? Contando todas as igrejas. Vamos dizer que tem 1000. Onde que estão aqueles 17.000 que o censo falou? Eles não querem vir para a igreja, mas eles querem a Deus. Então, a estratégia é o sorriso. Não fale que você é pastor cristão, que não vai conversar com você, mas só começa a conversa com eles. E eles vão acreditar no Evangelho de Jesus. O significado daquilo que tem importância é predicar, compartilhar com as pessoas que Jesus salva, que Jesus tem algum propósito para eles também. Jesus tem que ser pregado por amor. 1 Timóteo 1,15 fala, palavra fiel e digna de ser recebida por todo mundo. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, começando por mim. É aquilo que tem importância. Nada mais tem importância, mas aquilo que é para a vida eterna. E Paulo fala assim, fala que isso tem que a igreja de Filipenses tem que valorar mais as coisas eternas, não as coisas externas. A alegria vem do interno, não do externo. A diferença, eu vou falar e falar para vocês isso no começo. A diferença de alegria e felicidade. Alegria e felicidade é que a alegria é interna, a felicidade é pelo externo. E não é malo. Não tem nenhum problema com sentir felicidade. Mas o interno, a alegria, é aquela que vai fazer que você fique firme
no caminho cristão. Então, a alegria é aquela que vai levar você para ganhar almas. A alegria é aquela que, quando você está passando por problemas, ainda você vai manter um sorriso. Ainda quando você estiver ali no test, STAR test, aquelas que são crianças que estão na escola, a mesma alegria vai ajudar para que você mantenha a calma e a sua fé. Amém. Então, o Paulo fala no Filipenses 3, em cambio, e esse que tem mais valor para você e para todo mundo que crê em Jesus. Está no Filipenses 3:20. E vou deixar com isso. Eu vou fechar. Não tenho um relógio aqui. Beleza. E o Filipenses 3:20. Isso é o que vai manter a alegria dentro de você, no interno. Passe, aconteça o que aconteça. Aconteça o que acontecer, a alegria do Senhor vai ficar com você. Alguém pode ler por mim Filipenses 3:20? Por favor. E Ele tomará nosso corpo dele. Isso é o que vai dirigir a gente. A esperança que a gente tem em Jesus. Porque a minha fé é pelo interno. A sua fé é pelo interno, não pelo externo. O externo muda, mas o interno fica para sempre. Quem inclina seu rosto, aí onde você está, a gente vai orar e faça um compromisso com Deus. Se Deus, eu vou viver a minha vida com um propósito, significado, e eu vou valorar as coisas eternas mais que as coisas externas deste mundo. Eu quero que você fale com Deus e deixe todas as coisas que preocupam você, deixe com ela. Mas Deus, eu hoje vou sair desse lugar com aquela alegria que traz firmeza para a minha fé. Querido Deus, hoje estamos aqui, Pai, porque sempre hemos afastado esse dia para louvar você. Você é o centro dessa reunião. Deus, e hoje, porque é necessário que o povo de você comece a mudar atitudes, Pai, com respeito ao jeito de viver aqui nos Estados Unidos, Senhor. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer no próximo dia. Às vezes, Senhor, a gente não quer ficar mais aqui neste país, que é bem difícil, Senhor, estar longe do país da gente. Mas, Pai, eu peço para você hoje que abra os olhos do coração e que hoje, Senhor, a gente comece a viver a vida com um propósito, aquele propósito que Pedro fala, 1 Pedro 2:9, que você escolheu a gente como exemplo para anunciar as virtudes de seu amor para os demais. Senhor, que nossa atitude, Pai, mude de agora para frente, Pai.
A gente não é perfeito, a gente vai sofrer, vai passar por coisas, mas que o propósito por o qual você chamou a gente do nosso país para os Estados Unidos, mantenha aquela fé, guarde a fé naquele filho, aquele que deu a vida por nós. Senhor, eu oro para o povo brasileiro. Tem mais de 17 mil brasileiros lá que não tem uma igreja, por qualquer razão, Senhor. Mas é necessário que uma igreja brasileira se levante fazendo a diferença, Senhor. Aquela característica que você deu para os brasileiros, aquela alegria, Senhor, mas sempre com o propósito, sempre lembrando-se daquele propósito por qual você trouxe essa gente bonita do Brasil, Senhor. Senhor, que a gente comece a dar significado para a vida, que a gente comece a valorar as coisas eternas. Senhor, eu oro por essa igreja brasileira, Senhor.